Os assuntos eu tenho que fazer isso aqui para me lembrar, né? Futebol de novo. Olha, dia 3 de dezembro de 2009, a ESPN teve a coragem, a ousadia, o desplante televisional de transmitir ao vivo para o Brasil a mega pelada do futebol inglês, Crystal Palace e Bournemouth. Eita, jogo ruim da bomba serena. Rapaz, como é que o cara tem a coragem de transmitir uma porcaria dessa para o Brasil? Crystal Palace e Bournemouth. 22 pernas de pau em campo. Meu Deus do céu, é muita coragem. É sacanear o povo brasileiro. É gozar da cara do povo brasileiro. Para completar o quadro, ainda tinha os comentários. Desse jogo tinha os comentários de Mauro César Cafoninha, um babaquinha Pereira. Meu Deus do céu, aí o quadro ficou completo. Locutoso, com o locutoso Paulo Ruindade Andrade, aquele que diz: isso é o futebol inglês! Vai Liverpool! E os comentários, eita comentário, da porra, o cara não entende nada de futebol, o tal do Mauro César Cafoninha Pereira. Meu amigo, é muita coragem, é coragem para mamar em onça, transmitir para o Brasil Crystal Palace e Bournemouth. Meu Deus do céu, nunca vi um negócio desse não. É preciso muita coragem. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Futebol tem determinada coisa que não dá para entender. Numa entrevista que deu à Fox, o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, foi questionado por PVC Besteirada, o PVC Cultura Inútil, que lhe fez a seguinte pergunta: presidente Bandeira de Melo, por que os clubes do futebol brasileiro não se inserem na globalização, no processo da globalização, para ter o poder de decidir quando devem vender e quando devem comprar? Podia ter perguntado por que os clubes brasileiros não têm condições de decidir os seus próprios destinos na hora de comprar e de vender. Era mais simples, vender seus jogadores. Aí o Bandeira de Melo respondeu o seguinte: porque nós somos um país periférico. Paulo, PVC Besteirada, então interrompeu o Bandeira de Melo e nós somos um país muito grande. Aí o Bandeira de Melo, na maior tranquilidade, vendo que estava discutindo com alguém que não conhece nada do assunto, disse o seguinte: não, nós somos um país periférico. O PVC Besteirada, extensão territorial, não tem nada com a situação do país no contexto mundial. Você sabe se um país é desenvolvido ou não, se ele está inserido no contexto entre as grandes nações, pelo seu PIB, mas PIB per capita, relação do PIB em relação à extensão do seu território, tamanho do seu território, ao número de habitantes, e uma coisinha chamada IDH, Índice de Desenvolvimento Urbano. Se o país é tudo saneado, a educação, se o país tem um bom sistema de saúde, se o país investe em pesquisas, aí você sabe se o país está inserido no contexto das grandes nações. O Bandeira de Melo disse uma coisa certa: nós somos um país periférico. Claro, nós temos um PIB de 2 trilhões e 59 bilhões. Mas nós temos um território para cuidar, nós temos um território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 210 milhões de habitantes. A França tem um PIB, não, a França não, a Inglaterra tem um PIB de 2 trilhões e 600 bilhões, ou seja, 550 bilhões a mais, num território desse tamanho, ó, 130 mil quilômetros quadrados. Fazer uma comparação entre duas casas vizinhas, para você, PVC, entender.
Nessa casa vizinha aqui, moram 4 pessoas. E a renda da família, 20 mil reais. Então, 4 pessoas dividem 25 mil para cada pessoa. Moram numa casa, num terreno comum. 15 por 30. Ali moram 4 pessoas, cada uma, aliás, 4 pessoas e a renda familiar, 20 mil reais. Então, na teoria, só dá praticamente 5 mil reais para cada uma das 4 pessoas. Aí eles podem ter carro, podem levar uma vida boa, 5 mil reais. Na casa vizinha, a casa vizinha está localizada num terreno de 10 mil metros quadrados. O dono ganha os mesmos 20 mil reais, mas tem 8 filhos, tem 8 pessoas em casa. Tem o dobro daquela outra. Tem 8 pessoas, tem 12 pessoas em casa. Ganha 20 mil como aquela outra, mas tem 12 pessoas em casa. Então, fica uma base de 1.650 para cada um. Sem contar que ele tem que cuidar de um terreno de 10 mil metros quadrados. Então ele tem, para cada pessoa, dos 20 mil que ele da renda da família, dividido por 12, dá 1.600 para cada um, não é? E tem que cuidar do terreno de 10 mil quadrados, 10 mil metros quadrados. Tem que gastar para cuidar daquele sítio. Os daqui moram num terreno de 4 mil, num terreno de 450 metros quadrados, tem 4 pessoas só, ganhando mesmo 20 mil. Então os daqui tem uma renda de 5 mil reais, cada um tem uma renda de 5 mil reais por mês. Essa é a diferença. O Brasil tem um PIB de 2 trilhões e 59 bilhões para cuidar de um território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, cheio de problemas, cheio de matas e rios, e de uma população de 210 mil habitantes, 210 milhões de habitantes, pobres. A Inglaterra tem um PIB de 2 trilhões e 600 bilhões, ou seja, 550 bilhões a mais do que o Brasil, para cuidar de um territóriozinho 70 vezes menor do que o Brasil e de uma população de 70 milhões, 3 vezes menor do que a do Brasil. Aí a Inglaterra pode ter os times mais ricos do mundo, ter os melhores teatros, além de tudo, roubou tudo isso do mundo inteiro. Roubou todos os continentes. Em todos os continentes. Toda a fortuna da Inglaterra, dos europeus, todas as fortunas, 90% das fortunas dos europeus foram roubadas dos países que eles invadiram e saquearam. Então a Inglaterra tem um PIB de 2 trilhões e 600 bilhões para cuidar de um territóriozinho de 130 mil quilômetros quadrados. Corresponde ao território de Pernambuco e Alagoas e de uma população de 70 milhões de habitantes. Então a renda per capita, o PIB per capita da Inglaterra, lá em cima, a renda per capita lá em cima. Aí pode ter esses times ricos, todinho que tem. O Brasil, infelizmente, não tem essas condições, tem os times ingleses, tem os times espanhóis, por exemplo. A Espanha tem um PIB menor do que o Brasil, 1.375. 1 trilhão e 375 bilhões. Mas com um território de 540 mil quilômetros quadrados, do tamanho do território da Bahia. A França tem um PIB de 2 trilhões e meio, 2 trilhões e 500 bilhões, com um território de 560, 20 mil quilômetros a mais do que o da Inglaterra, do que o da Espanha. A Espanha tem 540 mil quilômetros quadrados, a Espanha, a França tem 560 mil. Ou seja, do tamanho do território de Minas Gerais. O tamanho do território de Minas Gerais, né? 16 vezes menor do que o Brasil, com um PIB muito maior do que o do Brasil. Aí pode ter times ricos, pode ter um país sendo chamado. Assim mesmo tem, porque o Kuwait, aqueles bilionários da África, da Ásia, da Ásia principalmente, do Oriente Médio, estão investindo nesses países. Se tirar o dinheiro dos bilionários do Oriente Médio, da Ásia, do futebol francês, do futebol inglês, vão concorrer com o brasileiro. Então, PVC besteirada. Os times brasileiros estão inseridos no contexto do Brasil. O Brasil é um país periférico, é um país muito grande de território, população muito grande, pobre,
agora com um PIB relativamente pequeno, em relação ao seu tamanho, em relação à sua população. Aliás, esse Bandeira de Melo, para mim, eu considero ele o Deng Xiaoping do futebol brasileiro. Deng Xiaoping, ou PVC besteirado, é aquele chinesinho baixinho, se lembra, que substituiu Mao Tse-tung e transformou a China de uma potência agrícola numa potência industrial. Você lembra dele? Deng Xiaoping. Toda vez que ia falar, tinha um pinito de lado para cuspir. Aquele gênio. Muito parecido com o Bandeira de Melo. Bandeira de Melo pegou o Flamengo, um time desacreditado, quebrado, transformou nessa potência financeira que hoje é. Por isso, PVC, não vá discutir assuntos que você não conhece, você termina dando um fora. Pois bem, outro, a gente pode dizer até burrice, não tem burrice, não tem perdão. O senhor Rodrigo, comentarista, Rodrigo Ruim Bueno, é da Fox, né? Disse o seguinte, que duas grandes contratações para o futebol brasileiro seriam com a volta com a volta de Valdívia e a contratação do Ibrahimovic. Puta que pariu. A brincadeira. Enquanto o Real Madrid, os grandes times da Europa, principalmente Real Madrid e Barcelona, contratam Vinícius Júnior, contratam as revelações do Brasil, Vinícius Júnior, Rodrigo, o outro leva Fabinho, leva Alisson, Firmino, Gabriel de Jesus, Richarlison. Enquanto os grandes times europeus contratam os melhores jogadores da América do Sul, principalmente do Brasil, da Argentina e do Uruguai, os times daqui ficam pensando em trazer Valdívia e Ibrahimovic. E ainda aparece um idiota cego de bola como esse Rodrigo Ruim, todo doendo, para dizer que seriam duas grandes contratações. É cego de bola completamente, esse rapaz. Mas também não é à toa não, né, que ele diz essa besteira. Um dia ele teve a coragem de dizer, vejam como é lindo o hino do West Ham da Inglaterra. Sabe como é o nome do hino? Estamos soltando bolhas. Olha, eu sou mais o hino do Toma Todas, que é um time aqui dirigido pelo Mané Pirulito. O nome do time é Toma Todas. E o hino dele diz o seguinte, antes e durante o jogo a gente toma todo tipo de mé. E depois do jogo a gente fica peidando a grané. Só mais esse hino do que o hino estamos soltando bolha. Então o idiota que diz que estamos soltando bolha é um hino lindo, tem razão de pedir a volta de Valdívia e a contratação de Ibrahimovic. Eu sou mais Ronaldinho do Gaúcho, Ronaldo, Ademir da Guia, Rivelino do Gesso. Só pedir esses caras para voltar para jogar, que eles voltam, não tem problema nenhum. Meu amigo, e um tal de, não sei se é Aidano, Aidano. Ele acha de criticar, os caras que ele acha de criticar, veja quem, Aidano da Globo. Continua Aidano. Ele acha de criticar, os caras que ele escolheu para criticar. Pelé e Neymar, pode? Pelé e Neymar. Pelé é tudo, não precisa nem falar, né? Criticar Pelé é imbecil tudo. Quem critica Pelé é simplesmente um imbecil, idiota. Quem compara Pelé com qualquer outro jogador é imbecil, é idiota, é cego de bola. Criticar Neymar. Ah, Neymar está muito preocupado com você, viu, Aidane? Está mal de dinheiro, mal de mulher, mal de prestígio, mal de futebol. Está muito mal, viu? O mundo inteiro quer Neymar. E quando ele volta, aí é que todo mundo fica doido. Vai te cuidar, Aidane. Deixa de ser imbecil. Você tá com você. Problema com logo dois ídolos do futebol brasileiro. Dois caras que elevam o nome do futebol brasileiro mundialmente. Elevam o nome do Brasil mundialmente. Neymar e Pelé. Pelé transformou o Brasil nisso que ele é lá fora. E você, o que é que faz pelo Brasil, pelo futebol brasileiro? Porra nenhuma. Apenas falar merda na Globo. É brincadeira, não dá para aguentar um negócio desse não. Mas de futebol eu acho que eu já falei tudo que eu já falei, que eu tinha falado. Que eu ia falar outro assunto aqui, mas me esqueci, que foi que um idiota, vocês só anotei aqui o que um idiota disse.
Ver se eu consigo encontrar aqui. É um idiota, rapaz, que o nome daquele cara. Depois eu volto a falar. Eu já fiz 3 gravações, tenho que tomar banho para ir ao médico, porque eu estou com um problema muito sério de intestino. Aí eu tenho que ir a uma... É patologista, né? Para fazer lá, ver o que é que realmente eu tenho. Aquele abraço.